Graça e paz, meus irmãos. Nós chegamos ao final do Salmo 27. E até aqui nós vimos Davi declarar confiança, expressar o desejo pela presença de Deus, clamar por misericórdia e direção. Agora, nesses dois últimos versos, ele conclui com uma confissão poderosa. Pereceria, sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Esse é o clímax do Salmo. Davi nos mostra que a fé que começa como confiança e passa pela oração, ela termina em esperança. A esperança no Senhor não é fuga no presente, mas força para enfrentar o presente e certeza de vitória no futuro. No verso 13 ele diz assim: pereceria sem dúvida se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Davi começa com uma confissão bem honesta. Eu pereceria sem dúvida. Ele está admitindo que sem a fé, sem essa certeza que ele tem, ele teria desmoronado. O verbo perecer aqui transmite a ideia de desfalecer, perder o ânimo, desistir. É o mesmo sentimento que muitos de nós temos diante das lutas. Mas o que nos sustenta diante de tudo isso é a fé. Se eu não cresce que veria os bens do Senhor, sabe, essa fé de que Deus pode transformar o mal em bem, essa certeza de que o Senhor está comigo, de que esse momento ruim é só uma fase, de que essa luta é só uma fase, de que essas coisas são só uma fase, sem essa certeza, nós pereceríamos. De fato, a nossa fé desmoronaria, a nossa esperança ruiria. Mas como nós temos essa certeza intrínseca em nós, a gente consegue passar por tudo isso. Quando ele diz bens do Senhor, não são apenas bênçãos materiais, mas a bondade, a fidelidade e o favor de Deus se manifestando na vida. Depois ele coloca o termo na terra dos viventes. Não é apenas uma esperança futura no céu, e sim faz alusão a isso, mas a convicção de que ainda nessa vida ele veria a mão de Deus agir. Como nós fomos vivificados em Cristo, nós vivemos essa experiência de estarmos vivos. Nós temos essa esperança de que Deus irá agir, de que as bênçãos do Senhor nos alcançarão, de que as bênçãos do Senhor correrão atrás de nós. Lá em Jó 19:25, Jó diz assim: eu sei que o meu Redentor vive. Paulo, em 2 Coríntios 4,16, diz: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. A fé, ela sustenta o coração, porque ela nos faz olhar além da circunstância presente e crer que a bondade de Deus se revela dia após dia. Mesmo em situações ruins, mesmo em situações boas, mesmo no caos, mesmo na ordem, a bondade de Deus, ela se revela. E essa fé, essa certeza, essa esperança que nós temos, nos dá força. No verso 14 ele diz: espera no Senhor, anima-te e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Davi passa da confissão pessoal à exortação comunitária. Primeiro ele fala de si mesmo no verso 13. Agora ele está falando para o povo. Espera no Senhor. A repetição é intencional. Ele começa e termina o verso com o mesmo chamado. Espera no Senhor. O verbo esperar no hebraico, quavá, e me perdoa a pronúncia, que o meu hebraico não é bom, traz a ideia de aguardar com confiança. Como quem estica uma corda até o limite, aguardando a intervenção de Deus. Ele diz: anima-te, fortalece-te, ser corajoso. É quase a mesma expressão, e o texto dá a mesma ideia que aparece lá em Josué 1:9. Não te espante nem se atemorize, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Espera no Senhor, anima-te.
Ser forte, ser corajoso, não te espante, nem se atemorize, porque o seu Deus é contigo. Ele fortalecerá o seu coração. Espera, pois, no Senhor. A esperança não é produzida por nós, mas é Deus quem fortalece a graça que nos sustenta. Esperar no Senhor não é passividade, mas é uma coragem ativa que se recusa a desistir, porque confia no agir de Deus. Por que eu continuo lutando? Mesmo que aos olhos de todos parece que Deus saiu do cenário. Por que eu continuo? Porque eu sei que Ele pode agir. Por que eu entro no barco mesmo sabendo que vai ter tempestade, mesmo sabendo que eu posso naufragar? Por que eu continuo remando se não há esperança? Porque eu sei que Ele pode vir andando por cima das águas a qualquer momento. Essa confiança nos dá força para continuar lutando, mesmo contra tudo e contra todos. Conta-se que um marinheiro, em meio a uma grande tempestade, foi visto tranquilo no convés do navio. Um passageiro desesperado perguntou: como você pode estar tão calmo? O marinheiro respondeu para ele: é que o meu pai é o capitão deste navio, e eu já vi ele vencer muitas tempestades iguais a essa. Essa é a nossa esperança cristã. O mar revolto, os ventos soprando, mas a gente sabe quem está conduzindo. A gente sabe que ele acalma o vento, ele acalma o mar, não tem problemas, porque nós sabemos o que o nosso Deus é capaz de fazer. E porque ele é o nosso capitão, nós podemos esperar e confiar. E eu quero trazer 3 aplicações sobre isso. Primeiro, reconheça a sua fragilidade sem fé. Como Davi admite, eu pereceria sem dúvida se não cresce. A fé ela não é luxo, não é algo gourmet, algo que poucas pessoas podem ter. Não. A fé ela é uma necessidade vital. Sem fé nós desmoronaríamos. Segundo, alimente a esperança presente. Não apenas no céu futuro, mas aqui e agora. Creia que você verá a bondade de Deus ainda nessa vida. E terceiro, cultive a disciplina da esperança. Esperar no Senhor é ato de coragem, é exercício de confiança. Não é ficar parado, é se manter firme em fé até que Ele haja. Davi encerra este salmo dizendo: espera no Senhor, anima-te, fortalece o teu coração, espera, pois, no Senhor. Esse é o chamado para nós hoje. Talvez você esteja cansado, cercado de problemas, com o coração enfraquecido, mas a palavra é essa: não desista, espera no Senhor. Porque a mesma fé que sustentou Davi no vale é a fé que nos sustenta hoje em Cristo Jesus. Ele é a nossa luz, a nossa salvação, a nossa fortaleza. É nele que nós temos a esperança. E essa esperança ela não falha. Bem, acho que é isso por hoje, para a gente não alongar mais o vídeo. Essa esperança ativa, essa força que nós temos em confiar no Senhor, que vai muito além de nós mesmos, que nos fortalece enquanto a gente está fraco. Amém? Que a graça e a paz do nosso Deus te encontre. Curta, comenta, compartilha esse vídeo. Manda para alguém que precisa ouvir isso. Tá joia? Até o próximo vídeo e tchau, tchau.